O título dessa mensagem é Desperta-me, Senhor, a um povo que aguarda pelas minhas ações. Desperta-me, Senhor, a um povo que aguarda pelas minhas ações. Quero que você abra comigo no livro de Josué. O livro de Josué é um livro muito fácil de achar, está entre Gênesis e Apocalipse. Logo você vai encontrar ali, depois de Deuteronômio, na verdade. Josué capítulo 1. Eu quero orar, quero pedir a bênção de Deus. Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor. Quero te pedir a tua bênção, que o Senhor me dirija, que o Senhor esteja à minha frente, que o Senhor fale conosco hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem achou aí Josué capítulo 1 diz amém. Quem não achou, fala, pera aí. Nossa, estou perando então. Josué capítulo 1, verso 1, diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será forte e corajoso. E você será bem-sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Amém? Glória a Deus. Desperta-me, Senhor, a um povo que aguarda pelas minhas ações. Depois da morte de Moisés, Moisés, um grande líder, estava tudo certo, tudo arranjado, era gostoso ficar ali, porque Deus falava com Moisés, Moisés transmitia isso ao povo com segurança e todo o povo fazia aquilo que Moisés tinha dito. Mas Moisés não chegou ao fim daquilo que Deus tinha planejado. Moisés foi um homem muito usado por Deus, um líder muito usado por Deus. Mas faltou o povo ali tomar posse da terra prometida. Quando morre Moisés, então, quem Deus levanta? Quem Deus vai procurar? Josué. Josué. E Deus, então, começa a transmitir para Josué aquilo que ele iria fazer através da vida dele. Eu imagino Josué naquela situação, onde viu o seu líder morto, onde viu muitas coisas acontecerem. Eu acho que ele não estava muito animado, não. Essa é a minha percepção. Não creio que Josué estivesse assim, no seu auge. Muito provavelmente Josué estivesse aborrecido, triste, querendo saber, bom, e agora? O meu líder morreu. Quem vai conduzir isso? Tinha que conduzir um povo, era muita gente. Muita gente. Crianças, mulheres, dependeriam daquele líder. Mas
Deus então chama Josué e diz algumas palavras para ele, de ânimo e de coragem. E Josué, talvez ele quisesse ter passado, falou, olha, valeu, obrigado, mas tem tanta gente aqui para você escolher, porque justo eu. Escolhe o outro. Olha, eu posso te indicar uns 5 ou 6, gente boa. Mas o negócio de Deus era com Josué. Diga assim comigo, o negócio de Deus era com Josué. Sabe que o negócio de Deus hoje é com você? Verdade, rapaz. Por que você acha que você está aqui? Porque o negócio de Deus hoje é com você. Você já percebeu, né? O negócio de Deus hoje é com você. Deus quer falar com você hoje de uma forma especial. De uma forma onde você possa entender e tomar no seu espírito e dizer assim, Deus falou comigo hoje. Se eu tiver que fazer alguma coisa hoje é porque Deus me falou, Deus me incomodou. Muito provavelmente, Josué não estava ali na fila, ó Deus, seguinte, hein, olha, Moisés já está idoso, né? Coraçãozinho dele, vai tum-tum. Aí, tum, bate de novo. Está meio descompassado já, meio velhinho, meio gagá, misturando as estações. Você sabe que estou aí na parada, hein, Senhor? Qualquer coisa aí, se precisar, é nós, estamos aí, você me chama. Não acho que era essa a postura de Josué. Sabe, nesse texto pequeno, quantos versículos a gente leu aqui? 9 versículos, 4 vezes aparece a expressão, não tenha medo, eu estou contigo. O que eu peço para você é que você seja forte e corajoso. Deus não ia falar 4 vezes a mesma coisa para Josué se ele tivesse tinindo. Eu acho que a perna dele estava tremendo. Como é que é? Eu vou ter que ficar na frente desse povo todo. Ai, que responsabilidade. Josué, ser forte e corajoso, Josué. Eu vou te abençoar. E Josué então toma isso para ele. Uma coisa que interessante é que Deus escolheu Josué. Se você ler ali logo nos primeiros versículos, o texto diz assim, e disse o Senhor a Josué. Você crê que Deus está falando com você hoje? Então o negócio de Deus é com você hoje. Deus está falando com você. Você tem ouvido a voz de Deus? O que Deus tem falado para você? Filho, eis que eu te digo. Fique no sofá, do lado direito. E se você não for canhoto, na sua mão direita deve ter o controle remoto da televisão. E você deve passar os seus dias ali confortavelmente, até que eu venha te buscar. Não, eu acho que não é isso que Deus está falando. Deus tem outras ideias para você. Na escola de capacitação de destino, nível 1, a gente estava descobrindo qual é a ideia de Deus. A moçada gosta de falar muito sobre isso. Vamos trocar uma ideia. Nossa, mas tive uma ideia, a ideia. E aí a gente começou a descobrir, tá bom, e qual que é a ideia de Deus? A ideia de Deus está em 1 Timóteo 2, 3 a 4, se eu não errei o endereço. Se não for 1, é 2 Timóteo. É que todos se salvem. Essa é a ideia de Deus. É a vontade de Deus. Que todos se salvem. E então, Josué é chamado para fazer a vontade de Deus. Josué não foi chamado ali para ser abençoado. Josué, vem aqui, Josué. Eu tenho visto a sua oração. Eu sei que você precisa de muitas bênçãos. Estão aqui anotados todos os seus pedidos, Josué. Então hoje, deixa eu ver. Você quer que eu faça... Você quer escolher 5 da sua lista primeiro? Quer escolher os pares, os ímpares? Quer escolher uma parte do começo, uma parte do final? Não havia uma bênção específica para Josué. Havia um chamado. Que ele iria participar dessa bênção. Mas ele iria abençoar muitas pessoas. É muito diferente. É uma situação, é um chamado assim tão gostoso.
E Deus tem esse chamado para cada um de nós. Nós precisamos do favor de Deus, é verdade. Mas tem muita gente ao nosso redor que precisa ser abençoada. E sabe quem Deus vai usar? Você. Lembra que eu falei que o negócio de Deus hoje é com você? Lembra? Bom, e aí Deus chega para Josué e fala assim, agora, pois, você e todo este povo. Deus foi direto com ele. Josué, você agora vai pegar este povo e vai atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele tem uma variação de largura. Em tempos normais, ele chega a ter 30 metros, 40 metros. Não é tão grande assim. Mas na época de cheia, ele pode atingir 1,5 km a 2 km de extensão, porque as margens transbordam e é um rio muito violento, de muita correnteza muito forte, quando ele está nessa cheia. E é exatamente essa época que eles estavam vivendo. Havia uma terra prometida, Deus iria abençoar não só Josué, não só a família dele, mas todo o povo. O projeto de Deus para Josué não era algo pessoal somente, era algo maior. Deus tem algo maior para você, você precisa crer, você precisa sair um pouco desta mentalidade que a gente tem, que às vezes eu também passo por isso. Às vezes a gente fica pensando restritamente nas nossas necessidades. Como vamos fazer aquilo, como vamos enfrentar determinados problemas, como vamos fazer com a conta corrente, como vamos fazer com a falta de dinheiro, como vamos fazer com isso, com aquilo, e agora como vai resolver aquilo outro. Deus tem planos maiores, que está incluído você também. Mas Deus tem planos maiores. Quando você começa a fazer a obra de Deus, quando você começa a olhar para outras pessoas, a bênção de Deus começa a vir sobre a sua vida. Você quer ver um respaldo bíblico para isso? Buscai primeiro o reino de Deus e algumas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém coisa nenhuma, rapaz. Que algumas coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo na sua vida. Isso quer dizer que Deus pode cuidar de todas as coisas da sua vida. Não há nada que Deus não possa tocar. É diferente. Deus pode tocar em todas as coisas da sua vida. Deus tem essa capacidade de fazer tudo, tudo e tudo e tudo. Mexer em todas as áreas da sua vida. Amém? A bênção, então, não era só para ele. Não era para o carro novo. Não era para casa. Não era para a reforma. Não era para o nervo ciático. Não era algo para ele pessoalmente. Não era para o ácido úrico. Era para todo o povo. Você, Josué, não tema, porque eu vou ser com você e você vai conduzir todo esse povo para tomar a terra prometida. Deus nos tem chamado então para abençoar e conduzir as pessoas, para que elas sejam abençoadas. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, porque a gente acha que isso é uma imposição de homens. A ideia de Deus é que todos se salvem. Esse é o propósito de Deus. Esse sábado eu fui num casamento diferente. Fui num casamento de bermuda e chinelo, porque foi na praia. Eu estava me sentindo um ET. Eu falei assim, mas Deus... Aí quando eu cheguei lá e vi que tinha mais gente assim, eu já fiquei mais tranquilo. Falei, então acho que eu estou certo, né? Me falaram a coisa certa. Estava lá de chinelão, bermuda, camisa e tal. E a praia estava, a parte nessa praia estava reservada para cerimônia, uma bênção, tinha uma tenda lá assim arrumada, o pastor pregando, algumas cadeiras, o pessoal sentando na areia, o mar, né? Ali a 20 metros, 30 metros. Maravilhoso. Um final de tarde, belíssimo. Ok. E algumas pessoas que estavam ali na praia, tinha surfistas, era umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Algumas pessoas estavam ali e começaram a parar. E ficavam ali ouvindo. Você aceita? Eu aceito. Os caras, nossa, o que é isso? Eu acho que é um casamento. E discutindo, querendo saber, querendo participar ali do que é que estava acontecendo. E tinha um casal
à parte ali, e eles estavam vendo o que estava acontecendo e tal. Tinha uma pessoa que estava sentada, eu estava em pé, tinha uma pessoa que estava sentada um pouco à minha frente, e ele começou a perceber aquele casal. Pois ele saiu dali, deixou a cerimônia, foi por trás e foi falar com aquele casal. E eu lá, olhando, daqui a pouco olhava para lá um pouquinho, olhava lá para o casamento. Quando eu olhei, o cara que saiu daqui estava abraçado com o outro, chorando, os dois chorando. A mulher do lado, participando daquilo, daqui a pouco os dois abraçando, daqui a pouco os três chorando, e abraçava de novo, e chorava de novo. E eu querendo ir lá para saber o que estava acontecendo, querendo perguntar, daqui a pouco ele e abraçava de novo. Aí os dois, o casal, se abraçou um tempão, e ele orou por eles, colocou a mão sobre a cabeça deles. Aí ele voltou lá para a cerimônia, estava quase acabando, ele voltou lá, pianinho, tá, pum, sentou lá e ficou lá. Tinha uma recepção, no meio lá da recepção, não aguentei, procurei, estava escuro, já procurei, você. Cara, quero te cumprimentar. Como você me abençoa. Mas o que você foi sair do casamento, cara? Para ir lá falar com dois caras que só estavam observando. Foi uma direção que Deus me deu. Nosso Jesus é tremendo, né? Olha, aquele casal foi totalmente restaurado. E eu, daqui, eu pude ver, eles choravam muito. Choravam compulsivamente. E os três enxugavam as lágrimas, tal, não dava para entender, para ouvir. Mas eles foram abençoados. Isso é ter uma vida que não é só voltada para você. Não é só o seu nervo ciático que dói. O dos outros também dói. Nós precisamos olhar para as outras pessoas e abençoar outras pessoas. É preciso que o Josué que está em nós seja despertado. Que ele se levante. Que ele tome coragem. Que ele tenha ânimo. Talvez Deus esteja falando para você hoje 4 vezes. Como disse para Josué, ser forte e corajoso. Eu só te peço isso, que você tenha coragem, que você tenha ânimo. Deus vai colocar as palavras na sua boca, fica tranquilo. Deus nunca vai violentar. E aquele homem, ninguém chegou para ele e falou assim, ô, tá vendo aquele casal lá? Vai lá falar com ele. Não, mas eu não quero ir. Vai agora. Não. O Espírito Santo foi falar para ele. E quando eu fui falar para ele, quando eu fui perguntar para ele o que tinha acontecido, ele me disse exatamente isso. O nosso Jesus é maravilhoso. Aquele casal foi restaurado. Ele não queria isso de glória para a vida dele. Nunca vi aquele homem, aliás, não perguntei o nome dele, porque a circunstância não permitiu muito. O nosso Jesus é tremendo. Aquele casal foi restaurado. Ele só foi usado por Deus. Só foi um canal de bênção para Deus poder abençoar aquela pessoa. E eu voltei ali muito abençoado. Então, hoje, chegou o tempo de nós olharmos para as outras pessoas. Quando você olha para as outras pessoas com um olhar de misericórdia e vai servir outras pessoas, Deus olha para você. Deus não vai se esquecer de você. Deus não vai deixar você de lado. Deus vai te abençoar. Ele conhece as suas necessidades. O que diz o Salmo 139? Você lembra? Que diz que antes de você ser gerado, antes de você ter forma, hoje você tem esse rostinho bonitinho, né? Fala aí pro seu irmão, como você é bonitinho. Não, chama ele de lindão, porque bonitinho é um feio arrumadinho, né? Como diz o outro. Fala, você é lindão, lindona. Deus fez você. Mas quando a gente estava no ventre da nossa mãe, ainda sem forma, a palavra de Deus diz que Ele nos conhece ali. Antes de a gente falar uma palavra, Deus já sabe. Deus te conhece, Deus conhece as suas necessidades, conhece o seu deitar, o seu levantar. Deus conhece aquilo que você precisa. Quando você tira o foco de você e coloca no povo de Deus, há muitas pessoas que precisam de um toque de Deus. Há muitas pessoas. É que a gente passa desapercebido, é que a gente não tem tempo, que a gente está sempre correndo, o nosso compromisso está sempre cheio. Agora não dá. E às vezes a gente está tão cheio de tantas preocupações que nos diz a nosso respeito, que a gente não consegue nem ver a necessidade do outro. A gente passa, e nesse caso ali, eu mesmo estava vendo somente um casal
que estava andando na praia, observando uma cerimônia diferente que estava acontecendo. Só isso. Mas quem está cheio do Espírito Santo, ouve a voz do Espírito e fala assim: aqueles são meus amados. Eles estão com dificuldade. Eu só preciso que você levante da sua cadeira, ande 50 metros, deixe a sua vergonha aqui, deixe a sua reputação aqui. Só preciso que você seja forte e corajoso. Vai lá, porque eles estão com sede e com fome. E você vai levar o alimento celestial para eles. Só isso. E foi assim que aquele senhor fez. Foi uma bênção. Outra coisa que eu quero dizer aqui para você. Compromisso de Deus. Deus tem um compromisso com você. Você viu que Josué ouviu de Deus? Assim como estive com Moisés, estarei com você também. E essa palavra de Deus é hoje para você. Assim como Deus abençoou tantas pessoas, e fez sinais e maravilhas, e pôde abençoar tantas pessoas, e pôde livrar tantas pessoas, Deus vai fazer assim com você também. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Josué ouviu isso do próprio Deus. Hoje você está ouvindo aqui do próprio Deus, através da palavra de Deus. Josué ouviu isso. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. A segurança que você precisa, Deus vai te dar. Deus não vai deixar você na mão. Deus não vai te empurrar por uma situação e depois vai falar assim: se vira. Agora, usa aí o que você já aprendeu. Não, Ele vai te dar unção, a graça, a palavra vai vir. Mas o que eu vou falar? Fale do que Deus fez na sua vida. Eu gosto muito daquela passagem da mulher do fluxo de sangue. 12 anos ela tinha um problema de hemorragia. E ela, pelo texto bíblico, ela tinha algumas posses, muito provavelmente, porque ela disse que ela tinha ido em vários médicos. Naquela cultura, na cultura judaica, naquela época, falar sobre hemorragia de uma mulher era algo abominável. A mulher, quando estava menstruada, não podia tocar em nada, porque era considerado imundo. Quanto mais falar em público, a mulher nem em público falava, quanto mais sobre essas coisas. E quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus pede para todo mundo parar. O que é que aconteceu aqui? Alguém me tocou de uma forma diferente? Claro, está todo mundo te empurrando. Jesus, não, algo aconteceu diferente. E aquela mulher, então, no meio daquela roda, né? Porque havia uma grande multidão, mas ali naquele perímetro ali, ela conta todo o seu relato. Ela pregou para todas aquelas pessoas. Ela não era pastora, não era bispa, ela não tinha nenhuma função especial. Ela só falou daquilo que Deus fez na vida dela. Falou: olha, eu tinha uma enfermidade, mas eu tinha fé que se eu simplesmente conseguisse tocar na sua roupa, Jesus, eu iria ficar curada, porque eu reconheço que você é o Filho de Deus. E Jesus olhou para ela e falou assim: pois a tua fé te salvou, te curou. E aquela mulher pregou para todas aquelas pessoas, todos aqueles homens arrogantes, acho que ficaram pequenininhos, miudinhos ali. E às vezes a gente pergunta assim: mas eu não sei falar direito, eu não tenho esse dom. Tem pessoas que falam mais rápido e tal. Minha sogra, por exemplo, sentou do lado dela, já era. Tudo bom? Beleza? Você gosta do sol? Se estiver chovendo, assim, que chuva boa, hein? A gente precisa de chuva. E ali começa a conversa. Vai terminar em: você quer receber Jesus? Pode ter certeza. 20 e poucos anos de Hospital São Paulo. Ela vai lá no Hospital São Paulo ganhar as almas para Jesus. Uma benção, minha sogrinha. É minha sogra predileta. Opa, só tem uma. Muito bom. Outra coisa também que Deus disse a Josué. Além de uma palavra de ânimo, Deus disse para ele: obedecer a palavra, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido.
Meditar. O que é meditar? A gente já viu aqui. A gente pode usar uma palavra talvez não tão bonita, não tão polida, mas acho que ajuda a gente. Meditar é ruminar. Você come, o animal come, mastiga, vai para um estômago lá, tal. Daqui a pouco volta para a boca de novo. Opa, não fica com nojo. Ele mastiga o resto, tritura de novo, vai para um outro estômago e assim vai algumas vezes. É tirar todo o proveito. Não deixar nada escapar pelas mãos. Meditar é ouvir Deus falar. Se a gente estiver sempre com pressa, como Deus vai falar com a gente? Deus liga para a gente no celular, a gente está sempre ocupado. Agora eu não posso. Deus deixa recado, a gente não retorna. Deus manda aviso. Eu preciso falar com você. Puxa vida, não é que eu esqueci que Deus queria falar comigo? E a gente vive uma vida no piloto automático. Sem tempo para Deus. No corre-corre. E ele disse também, cumprir fielmente o que está escrito nela, na palavra de Deus. Isso fala de ter uma vida que seja traduzida em ações. A gente não pode simplesmente ouvir, entender intelectualmente o plano de Deus, entender a unção de Deus e não fazer nada com a unção de Deus, não distribuir essa unção de Deus. Quando você coloca um perfume, qual é a intenção? Que só o seu nariz sinta. Não, né? Você coloca um perfume e alguém vem te cumprimentar, você espera que aquela pessoa se agrade daquele aroma, né? E talvez você comente, nossa, como você está cheiroso, cheirosa hoje, que perfume gostoso. Nós precisamos ser assim, ter uma vida que não passar um perfume só para a gente, mas de tal forma que as outras pessoas sejam abençoadas também. O negócio de Deus hoje é com você, não é? Deus ainda fala para Josué, não fui eu que te ordenei? Até quando a gente vai, na linguagem popular, dar um perdido em Deus? Disfarçar, né? Deus fala, a gente fala, sim, claro, é verdade. A gente, puxa, preciso resolver isso. Não, sim, preciso me posicionar. E logo chega o outro domingo. E aí vem uma outra pregação. E aí você, realmente eu preciso me posicionar. E o tempo passa tão depressa, não é? Que vem outro domingo. E a gente não fez nada. Não é verdade? É ou não é? Só eu que falei, tá bom. Não tem problema. Eu aceito isso também. Querido, não tenha medo. Não se apavore. Não desanime. Não fique prostrado porque uma vez não deu certo, outra vez não deu certo. Isso é com Deus. Você tem que fazer a sua parte. Deixa Deus fazer a parte dele. Amém? O seu Deus está com você por onde você andar. Não é uma bênção isso? Você quer isso para a sua vida, querido? Você quer que essas palavras de Josué, que Deus disse para Josué, ele falou assim, você vai ser próspero, você vai ser muito próspero. Mas que você quer ouvir isso de Deus, assim, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Eu estarei com você por onde você for. Não é uma bênção isso? Você quer isso de Deus? Quero que a gente leia ainda o último texto. Josué, capítulo 3. Se você me permitir, nós vamos ler esse texto inteiro, tá bom? Aguenta firme aí. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde se acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 90 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime. Deste modo,
saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem-se a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram, e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus e os ferezeus, os girgazeus e os amorreus e os jebuseus. Venham a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Aleluia! Deus tem chamado você para ser o Josué de 2014, para que, não só para você ser abençoado, mas para que o seu vizinho possa atravessar o Jordão, as suas dificuldades em terra seca, e chegue até onde o Senhor tem preparado para ele. Você vai ser usado por Deus. A única coisa que Deus te pede hoje para você despertar, ser forte e corajoso. Foi o que Deus pediu para Josué. Seja forte e corajoso. Eu vou usar você. Não tenha medos, não se apavore, diz o texto. Amém? Quero que você fique de pé agora. Eu vou pedir para que os músicos estejam aqui. Pedir para que os diáconos já se preparem. Lembra do texto? Lembra do título dessa mensagem? Desperta-me, Senhor, a um povo que aguarda pelas minhas ações. Amém? Você quer, mesmo que você tenha medo, mesmo que você diga assim, pastor, eu não levo jeito nenhum para isso. Você quer ser despertado por Deus hoje? Sem medo, você quer se entregar na mão de Deus e falar, Senhor, se eu tiver um casamento e o Senhor pedir para mim ir lá, e se o Senhor for comigo, eu vou ter coragem e vou. Você quer receber essa oração hoje? Eu quero que você erga a sua mão. Seja honesto com Deus. Mesmo que você tenha medo, mesmo que você diga, Senhor, não sei se eu estou preparado para isso. Essa parte do treinamento é com Deus. Essa parte da capacitação é com Deus. Pode baixar sua mão. E eu quero orar por você agora. Quero que você feche os seus olhos agora. Você canta. Eu quero que você coloque a sua mão agora em cima do seu coração. E eu vou te conduzir a uma oração de renúncia, que você vai
renunciar a você mesmo. Você vai tirar o foco de você mesmo, dos seus problemas, de tudo aquilo que você precisa. Mas você vai dizer assim para Deus: Senhor, assim como o Senhor usou Josué há muitos anos atrás, assim como o Senhor usou ontem aquele homem na praia, me usa também com ousadia, com graça, com unção. Senhor Jesus, eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas que estão com a sua mão em cima do coração, dizendo: Senhor, eu não quero olhar mais para mim mesmo, eu não quero só olhar para as minhas dificuldades, eu não quero ficar preso nos meus sentimentos, eu não quero valorizar a minha dor, dar lado para um espírito de autocomiseração. Mas eu quero olhar, Senhor, as pessoas que estão à minha volta. Eu quero olhar aqueles que estão sofrendo. Eu quero olhar aqueles que estão clamando, sem mesmo soltar uma palavra. Aqueles que estão gemendo no seu coração. Aqueles que estão clamando de boca fechada porque não sabem orar, não sabem que existe um grande Deus. Mas no seu interior, no seu íntimo, estão clamando, estão pedindo socorro. Senhor, que possa ser eu a pessoa da vez. Que possa ser eu, Senhor, aquele que vai ser usado por Ti, Senhor. Leva de mim o medo. Leva de mim toda a insegurança, Senhor. Leva de mim todos os meus argumentos. Há anos eu venho usando os mesmos argumentos. Eu não sou bom nisso. Eu não sei falar. Eu não tenho habilidades. Eu não consigo. A minha dor é maior. Se eu estou desse jeito, como eu vou falar do teu amor? Senhor, quebra essa mentira no meu coração hoje, Senhor. E me ajuda a ser um canal de bênção como Josué, que conduziu aquele povo por terra seca. Conduziu debaixo de uma palavra profética. Conduziu porque Deus era com ele.